Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre organizando um artigo de revisão de literatura. Existem vários tipos de artigos, então nós temos artigos que falam sobre pesquisas aplicadas, não é? Mas especificamente hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre a revisão de literatura. Como é que a gente organiza esse artigo? Depois, no outro vídeo, a gente pode falar sobre como organizar a coleta de dados, mas aqui nós vamos falar sobre como organizamos o artigo em si. O que tem que ter, que partes são essas, certo? Bom, lembrando, é claro, sempre, para quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ajuda bastante na divulgação, deixa o seu like e tudo isso também tem aqui o Instagram, né? Você pode ver o que nós estamos falando lá no Instagram também. Às vezes tem umas caixinhas de perguntas. Então vamos lá. Aqui, o que é necessário antes de escrever o artigo? É bem importante a gente dizer isso, que não é, se eu não tiver tudo isso pronto, não posso escrever. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é necessário, então vai te dar uma ajuda, né, para você fazer. Porém, se você estiver em processo, você vai construindo isso ao longo da sua pesquisa, certo? O que acontece? Muitas pessoas fazem um artigo de revisão para compor uma pesquisa maior, ok? Que a gente chama de estado da arte. Então, principalmente para quem está fazendo mestrado e doutorado, você faz um capítulo de revisão e esse capítulo normalmente se transforma em um artigo, ok? Bom, aí o que acontece? Primeira coisa, quais são os seus conceitos chaves? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu estou fazendo uma revisão sobre autismo na educação básica, tá? Então, a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista na educação básica. Quais são os meus conceitos chaves? Inclusão, transtorno do espectro autista e educação básica, certo? Então, são esses três conceitos, ok? Então, é bom que eu saiba qual é o autor que eu vou me basear, né? Por qual vertente teórica caminharei, ok? Segunda coisa, quais são as bases de dados que vão ser utilizadas? O que acontece, pessoal? Tem muitas bases de dados, dependendo de qual sua perspectiva, você pode usar mais de uma. A gente sempre indica que use mais de uma para confirmar. Se vai usar artigos, se vai usar teses, dissertações, isso tudo você precisa ver, principalmente com quem está fazendo a sua orientação de trabalho, certo? Mas, de qualquer forma, então, você precisa saber quais são as bases de dados que você vai utilizar. Bom, depois disso, se você já realizou a coleta, então se você já sabe quais são as suas palavras-chave, já foi, né, nessas bases de dados, coletar os artigos. Terceiro, se você já fez a análise do material. Então, se você já olhou quantos artigos realmente vão ficar para a sua revisão, e depois se você já sistematizou os achados da coleta. Tá? Se você já tiver feito tudo isso, vai ser muito rápido fazer o artigo. Se você estiver fazendo esses pontos ao longo do processo de escrita do artigo, ele pode demorar um pouco mais, tá? Mas se você já tem isso pronto, e por que eu falo, né, deixo separado da organização do artigo esses pontos? Porque às vezes a gente faz tudo isso em outros documentos. Então, por exemplo, eu estou falando de mim, gosto de usar uma planilha no Excel ali para a gente ir colocando essas informações. Eu, ok? Quer dizer que todo mundo tem que fazer? Não, não disse isso, tá? Mas você vai ver como você gosta de organizar, ok? Você quer organizar direto no texto? Ok, não tem problema. Eu gosto de organizar no Excel, você não precisa fazer que nem eu faço, tá bom? Mas você precisa ter isso organizado para adicionar no seu texto, tá? Tanto é que se vocês forem olhar, por exemplo, a minha tese, você vai encontrar lá, sim, tabelas, planilhas, tabelas. Porque gosto muito de tabelas e quadros,
tá? Mas continuando. Tenho tudo isso pronto. Agora nós vamos para a organização do artigo. O que precisa, como precisa. Lembrando, vou falar disso antes até de passar de slide. Lembrando, isso é a forma que eu organizo os meus artigos de revisão. Significa que todo mundo vai organizar igual? Não, não significa isso. Se você quer organizar de outra forma, desde que tenha coerência, vai, né? É claro que se chegar de uma revista e a revista não aceitar, por causa do estilo, você vai mudar o estilo para a revista, né? Caso seja uma revista de interesse se eu aceitar. Ok? Exemplo, como assim? Vamos supor, fiz um artigo e mandei para Nature. Né? Nature, fator de impacto lá em cima. Não estou falando que eu faço um artigo para Nature, mas se eu fizesse. E a Nature me diz assim, nós gostamos do seu material, mas nós queríamos que você organizasse assim, assim, assim. Mas é óbvio que eu passaria a noite fazendo exatamente o que a Nature me pediu para fazer. Tá? Não faço isso porque eu nunca mandei coisas para Nature, porque não é da minha área de trabalho. Mas foi um exemplo, tá bom? Então, se você quer publicar o seu artigo numa revista muito qualificada e ela diz que quer que você ajeite determinadas coisas, né, para publicar lá, você muito provavelmente fará isso, né? No caso, se você quer que o seu artigo seja publicado numa revista muito qualificada. Ok? Mas então, organizando o artigo. Essa é a primeira parte, tá, da organização do artigo. Então, coisas que sempre tem que ter. E eu gosto de já colocar ali para deixar os espaços. Primeiro, título. O título. E o título tem que ser sexy. O que é um título sexy? É um título que você lê e você tem uma vontade de ler o resto do artigo. Exemplo. Trabalhamos muito com exemplos. Vamos usar o exemplo anterior, né? Então, inclusão escolar de pessoas com transtorno do espectro autista na educação básica. Se eu botar, por exemplo, como título transtorno de espectro autista na escola, não é sexy. Você lê e não te chama assim, tipo, nossa, né? Não, eu não consigo ler e saber sobre o que vai ser o artigo. Tá, eu sei que é transtorno de espectro autista na escola, mas ele não é muito focado, entende? Então, o trabalho, ele tem que ser focado. Né? Então, você tem que ler e conseguir saber sobre o que aquele artigo vai falar. Por quê? Porque muitas vezes, se o título não chama essa atenção para saber sobre o que ele vai falar, ele já pode ser excluído, né? Como a gente mesmo faz num artigo de revisão. Certo? Bom, depois que a gente escolheu um título sexy, tá? Que é aquele título assim, que chama atenção, que a pessoa lê e sabe sobre o que vai falar o trabalho, a gente vai botar a autoria. Isso é muito importante de você sempre observar para onde você vai mandar esse artigo. Se você vai mandar esse artigo para uma revista que ele aceita, por exemplo, só 3 autores, então no máximo vai ser 3 autores. Mas eu tenho 6 autores. Não, se você quer mandar para esta revista específica, são 3 autores. Bom, depois da autoria, e aí cada revista vai ter a sua forma, né? Então você vai olhar pela revista, porque tem revistas que pedem para que tenha o sobrenome, né? E as iniciais, e em nota de rodapé o nome completo e a formação. Tem outras que pedem o nome completo e nota de rodapé a formação. Então varia muito, você olha pela revista que você vai mandar. O resumo, né? Lembrando que o resumo ele tem que ser uma forma sucinta, que você lê e você vai entender. A gente pode depois fazer um vídeo só sobre resumos, tá? Palavras-chave. Não invente palavras-chave. Eu sempre falo, não invente, né? Procure qual é a palavra-chave que está sendo usada. Por que eu digo isso? Principalmente nas ciências sociais, né? nas ciências humanas, na educação, as pessoas inventam palavras-chave. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando as pessoas fazem isso, dificulta para você achar aquele artigo. Na saúde, a gente tem o DEX, que é um dicionário só com as terminologias, que aí você procura para ver qual é a que melhor se encaixa no que você quer.
Nas ciências humanas e sociais, a gente não tem isso. Então, as pessoas tendem a fazer as palavras-chave como elas acham que vai ficar mais adequado. Isso, às vezes, prejudica. Então, por exemplo, não tem uma padronização se é transtorno do espectro autista ou TEA. E aí, tem gente que coloca uma palavra-chave TEA. E aí você procura nos descritores transtorno do espectro autista. E aí não casa, não fecha, entendeu? Então a gente sempre tem que olhar quais são as palavras-chave mais utilizadas na nossa temática, né? Na nossa área, se nós não temos um DEX, tá? Que é um dicionário especializado então em conceitos da saúde, tá bom? Depois você vai transformar tudo isso em título em inglês, abstract e keywords. Pessoal, é a última coisa a fazer. Depois que está todo o resto pronto na sua língua, né? Na língua que você está escrevendo o artigo, aí você faz, então, o abstract e o título, etc. Tá bom? Por quê? Porque sempre pode mudar alguma coisa, pessoal. Tá bom? Bom, continuando. E aí agora, depois disso. Então, eu separei por tópicos, falarei cada um deles agora. Introdução. Pessoal, o que é introdução? Você vai apresentar o tema, o que vai ter naquele artigo, tá bom? E é isso. Pode deixar para fazer por último, não tem problema. Depois, o item 2, conceitos. Lembra que eu falei lá dos conceitos chaves? Eu gosto de apresentar os conceitos chaves depois da introdução. Para deixar claro para o leitor, porque vocês têm sempre que lembrar disso. Quem é o leitor? Então tem que ficar claro para o leitor quais são os conceitos que você está trabalhando ali. Porque às vezes o leitor trabalha com um conceito que tem o mesmo nome, mas uma ideia diferente porque ele usa autores diferentes. Então ele tem que saber que, por exemplo, se eu estou usando inclusão, eu estou usando inclusão na perspectiva de Montour, que é diferente de inclusão na perspectiva de Carvalho. Então a gente tem essas duas perspectivas. Mas eu tenho que saber para onde eu estou indo, tá bom? Depois, método e coleta. Pessoal, você tem que explicar como você fez, tá? Então, assim, você tem que dizer que é uma pesquisa bibliográfica, você tem que dizer, colocar em alguma parte do texto que por ser uma pesquisa bibliográfica, ela não foi enviada ao comitê de ética. Parece bobagem, mas às vezes não é. Tem gente que às vezes coloca isso como questão negativa, tá? Então assim, aí você já coloca para deixar claro para as pessoas que por ser uma pesquisa bibliográfica não vai passar pelo comitê de ética, tá bom? E depois sobre como foi a coleta. Que dia, eu vou falar isso, que dia foi feita a coleta? Eu gosto de separar um dia e coletar tudo. Aí a gente depois tem alguns vídeos aqui. Eu coleto tudo, salvo num documento em PDF e guardo, né, com a data ali e utilizo aquele documento. Por quê, gente? Porque as coisas mudam e as bases de dados estão sempre recebendo mais. Se eu faço corte ali, eu não vou correr o risco de repente, acordar e ter mais 10, 15 artigos, né? Bom, depois de eu explicar quais foram os meus critérios, né, para organizar isso, eu vou apresentar o material coletado. Então, eu vou apresentando os artigos que eu coletei. Eu posso, se eu quiser, tiver perna para isso, já fazer as análises. No caso, relacionando. Mas é muito importante que ao apresentar o material coletado, né, então ali, o item 4, você intercale. Então, às vezes você quer fazer uma citação de um, intercala com outro autor que pense parecido ou pense muito diferente para você ir fazendo, porque às vezes tem gente que quer colocar muitas citações e aí não fica legal, tá bom? E as análises, o que são as análises, pessoal? As análises, tá?
são, então, o que você pensou sobre tudo aquilo. Só lembrando, pessoal, né, eu podia ter falado isso mais lá no início do vídeo, nós não estamos falando aqui, tá, de uma revisão sistemática de literatura com meta-análise, tá bom? A gente está falando de uma revisão bem simples, tá? Porque uma revisão sistemática com meta-análise, ela demora, tá? E ela é bem complicadinha de fazer. Não é impossível de fazer, ela só é complicadinha, tá bom? Então você vai fazer as análises. O que são essas tais análises? As análises são você fazer as relações entre todo esse material e os conceitos que você está trabalhando. Então, assim, aonde, vamos supor, eu vejo transtorno do espectro autista nesses artigos aqui. Então, de 10 ficaram 7, ótimo, você trabalha com esses 7. Né? Então, são possibilidades. E por último, as referências. E uns avisos importantes. O que você precisa ter sempre em mente? Quem é a pessoa mais importante? Além de você que está assistindo o vídeo, que já curtiu, já compartilhou, já mandou esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir as coisas que estão aqui e já deixou aqui um comentário com a palavra secreta, que é interrogação. Deixa um comentário só com a palavra interrogação, que eu vou deixar um amém nesse comentário. Bom, você sempre tem que ter em mente que alguém vai ler esse seu texto. Então, você precisa que esse seu texto informe de forma clara a que veio. Então, com isso, você precisa de organização, tá? Mas, seguindo esses passos, você tem grandes chances de êxito, tá? E é sempre importante frisar, falar, reforçar que a gente não nasce sabendo ler e escrever, a gente precisa de ajuda, todo mundo, e se você tem uma pessoa que é formada, né, em letras e língua portuguesa, se você tem uma pessoa assim que você possa mostrar o seu texto, já ajuda muito, principalmente por ser uma pessoa de fora, tá? E além disso, salve tudo que você faz. E salve em vários lugares, porque quem tem salvo em um lugar só não tem salvo em lugar nenhum, tá? Então você salva em todos os lugares, principalmente quem está fazendo mestrado e doutorado, salva na nuvem, salva no pendrive, salva no HD externo, salva mandando por e-mail, mas salva, tá? Digo isso para vocês porque é muito importante, eu já vi bastante casos de pessoas que perderam seus trabalhos porque o computador deu pane e não conseguiu imprimir, aí teve que voltar para casa para ver se conseguia imprimir, para daí voltar para sua atividade, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Ficaram algumas dúvidas? Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas elas, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!